Olá, sou Eduardo Montes e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como construir uma equipe de alto desempenho e auto-organizada. O que seria então, essa equipe de alto desempenho e auto-organizada? A equipe, as pessoas da equipe colaborando entre si e se ajudando para se aperfeiçoar, para atender os objetivos da organização, os objetivos da equipe. E como? Como que a gente vai fazer isso? A proposta é usar algumas ferramentas para auxiliar nessa organização, nessa estruturação, para permitir que a equipe tenha realmente um alto desempenho, se organize sem precisar aí de uma liderança em si. Como? Usando o Kanban. Kanban é uma ferramenta super importante para a gente trabalhar, usando o Trello e usando o Scrum. Então, essas três ferramentas que ajudam nesse sentido. É óbvio que tem milhares de outras ferramentas. Aqui é só vou usar essas três ferramentas para a gente trabalhar numa proposta dessa equipe de alto desempenho auto-organizada. E falando do Scrum, e por isso que eu acho tão importante o Scrum para você ter essa equipe de alto desempenho auto-organizada, são os valores do Scrum. Os valores do Scrum por si só já apoia muito. Se a equipe realmente incorpora os valores do Scrum, você já tem realmente uma equipe diferenciada, uma equipe que tem uma probabilidade de ter aí um alto desempenho e se ajudar um ao outro. Esses valores colaboram muito para uma pessoa se ajudar, as pessoas da equipe se ajudarem. O primeiro deles, o compromisso. A equipe precisa estar comprometida, as pessoas precisam estar comprometidas. Então não adianta você passar uma coisa para alguém e essa pessoa não fazer aquilo, não está comprometido. E aí você acaba contaminando o restante da equipe. O segundo, o foco, o segundo valor, o foco, e o Scrum ajuda muito isso nesse sentido, que você tem reuniões diárias, você tem artefatos que vão ajudar, e a gente vou mostrar isso como fazer no próprio Trello. O terceiro, abertura. Então é importante que as pessoas estejam abertas aí a escutarem, a ter sugestões, críticas. O quarto valor, o respeito. Eu falo muito da escuta empática, se colocar no lugar do outro antes de fazer qualquer crítica, entender melhor a situação. E por último, a coragem. Se você não tiver coragem, você nunca vai sair do lugar, você não vai melhorar, você não vai aperfeiçoar. Então a coragem também é super importante. Começando então pelo Kanban, que é basicamente você criar listas que vão seguir um fluxo de trabalho. O Kanban foi criado pelo Taiichi Ohno em 53 na Toyota. É um método de gestão visual do fluxo de trabalho para definir, gerenciar e aperfeiçoar serviços. Ele é simples de usar, facilita a visualização do fluxo e melhora a comunicação entre os envolvidos. Kanban vem do termo de origem japonesa que é igual cartão, Então esse cartão vai movimentando dentro do fluxo de trabalho. E dentro do Kanban existe o quadro Kanban. Esse quadro é usado para representar esse fluxo das atividades em andamento de forma visual, Então esse cartão vai movimentando dentro do quadro nessas listas. O fluxo mais comum do Kanban, que ficou muito conhecido, até do termo inglês, é o to do, doing e done, que é as atividades que eu tenho para fazer, aquelas que eu estou fazendo e aquelas que já foram concluídas, as feitas. Vale para qualquer fluxo de trabalho também, esse quadro Kanban. Por exemplo, o caso de uma demanda, Você pode organizar as demandas que você tem dentro de um quadro Kanban. Você pode ter uma lista de demanda solicitada, uma lista de demanda aprovada, demanda em andamento, demanda concluída, demanda reprovada. Então você pode ter isso em listas de uma forma visual que fica muito fácil essa gestão. Normalmente, quem não usa os quadros digitais trabalham com post-its, que vão se movimentando dentro do fluxo, Sai do to-do para o doing, depois
para o Doni e os post-its vão se movimentando. E a sequência das listas vão obedecer o fluxo natural de trabalho, né? Como o fluxo, qual a sequência do fluxo em si. E agora vamos para o Trello, para a gente estruturar os projetos. E a ideia é usar o Trello para a gestão dos projetos e das suas atividades. Vou disponibilizar, está disponibilizado aqui na descrição do vídeo para vocês, um modelo que eu criei para a gente trabalhar as equipes. Depois você clica embaixo para criar um quadro para você baseado nesse controle. Eu vou falar para vocês depois melhor sobre esse quadro. Mas é importante ressaltar que esse quadro é um modelo, a partir daí você vai adaptar conforme as suas necessidades. Então, dentro da proposta do Trello, você vai ter uma área de trabalho para a sua equipe do cliente tal. Você criou lá a sua equipe, sua área de trabalho, e dentro da área de trabalho do Trello, você vai ter os quadros. Então, você pode trabalhar aí, organizar a sua equipe com um quadro único. Então, eu uso isso em alguns clientes também, um quadro consolidado, com todas as informações lá, até vou mostrar como é esse quadro consolidado. Ou, eventualmente, você ter quadros específicos, por exemplo, por projeto ou por cliente. E aí, ressaltar que a versão gratuita do Trello, você pode criar até 10 quadros. Em muitas equipes, isso é mais do que suficiente. Em algumas situações pode não ser. E como é que esse quadro modelo é proposto que vocês podem usar e depois aproveitar um modelo que eu disponibilizei na descrição para vocês. O quadro vai ser usado para priorizar as atividades, né? Sempre fazer aquilo que agrega mais valor. E o quadro ele tem as seguintes listas para serem preenchidas. Então eu uso do lado esquerdo a primeira lista que chama referências, e aí nessa lista ela funciona para você colocar as definições, as referências de determinados assuntos que é interessante para as pessoas consultarem, procedimentos, checklists. Então, tudo aquilo que você acha interessante para as pessoas referenciarem e para se informarem em determinados assuntos. A segunda lista que eu uso é a lista de fornecedores. Então, normalmente a equipe tem vários fornecedores que atendem àquela equipe. Então, eu uso cada cartãozinho um fornecedor. E aí, dentro desse fornecedor, você pode colocar os dados de contato, pode colocar procedimentos, pode colocar site, pode colocar as informações que você achar relevantes aí para serem construídas. Então fica fácil, numa lista só tem todos os fornecedores e à medida que tem informações novas, a sua equipe vai atualizando ali. A terceira lista, a lista de projetos. Então informações sobre projetos, e aí você pode ter checklist de atividades, pode ter status, pode ter o que você quiser. E aí também eu crio um cartão para cada projeto. Aí a gente começa com o Kanban, né? E aí eu tenho um Product Backlog, uma lista de Product Backlog, todas aquelas pendências que tem para serem feitas, mas que não foram definidas aí quando será feitas, né? Então funciona aí dentro do Scrum, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, os itens que estão de backlogs que ainda que o Product Owner vai ajudar a criar. Aí você tem uma lista do Sprint Backlog, que são basicamente os itens do Product Backlog que você definiu para fazer na Sprint, que está vigente, aquilo que você vai fazer aí na próxima semana, no próximo mês, de acordo com a duração da sua Sprint. E eu sugiro também a gente ter uma lista do Daily Scrum, que dentro do Scrum a gente tem uma reunião diária e aquilo que foi definido que será feito dentro daquela reunião, dentro do dia na reunião diária. E por último, uma lista de incremento, que é aquilo que foi feito. Toda vez que você terminou aquela atividade, aquele cartão, você move ali para o incremento. E falando do Scrum e detalhando um pouco mais algumas coisas que eu falei daquela lista,
O Scrum é um framework que é leve, que ajuda as pessoas aí, as equipes a gerar soluções que são construídas de forma adaptativa e consiste aí de papéis, eventos e artefatos, né? Cada componente desses com um propósito específico e essencial para o sucesso do Scrum. E eu tenho usado bastante com o Scrum por esse enfoque de curto prazo que ele tem e a flexibilidade que ele, né, nos traz. Então vamos falar um pouquinho dos artefatos que inclusive está dentro do modelo. O primeiro artefato é o Product Backlog, que basicamente é a lista ordenada de tudo aquilo que precisa ser feito dentro do produto. Então todos os itens ali, o que precisa ser feito. Conforme maior prioridade, você vai colocando no topo da sua lista. Depois você tem aí a lista de Sprint Backlog. Sprint Backlog nada mais são aqueles itens que você selecionou, que estavam no Product Backlog, que você definiu que você vai fazer na sua sprint atual. Você tira ali do Product Backlog e move para a sprint. Você tirou daquilo que era para fazer e que agora é para fazer dentro da sua sprint. À medida que você for fazendo, você vai para o próximo artefato, que é o incremento. Está na sua sprint, você concluiu, vai para o próximo artefato, que é o incremento. O incremento é todos os itens do Sprint Backlog que você fez. E aí você vai para os eventos, né? Então, o Scrum é baseado em eventos e o grande evento é a sprint. A sprint que tem aí uma duração máxima aí de 30 dias. E dentro dessa sprint você tem o primeiro evento, que é o planejamento, que é o primeiro evento da sprint, no qual você vai definir o que vai ser feito dentro daquela sprint. Então todos os itens de backlog do Product Backlog são movidos para o Sprint Backlog nesse momento do Sprint Planning. E depois depois do Sprint Planning, você vai ter Daily Scrums, né? São os eventos, as reuniões diárias, que serão feitos sempre no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. No mesmo dia não, né, gente? Porque acontece todos os dias, né? No mesmo horário. Que tem a duração máxima aí de 15 minutos, e no qual você vai planejar o trabalho que vai ser feito dentro das próximas 24 horas. No final da sprint, normalmente no último dia, você tem um sprint review, no qual você vai ver tudo aquilo que foi feito e vai inspecionar o incremento que foi gerado e eventualmente fazer uma adaptação aí no Product Backlog. E o último evento é o Sprint Retrospective, que ocorre depois do review, no qual você vai analisar aqueles pontos que podem ser melhorados para você fazer de uma forma melhor na próxima sprint, né? Seria mais ou menos uma reunião aí de lições aprendidas, aquilo que você pode aperfeiçoar no próximo projeto. E por último, né, a gente já falou aí dos artefatos, dos eventos, por último os papéis. Basicamente no Scrum você tem 3 papéis. Um Scrum Master, que ele é o líder coach, é a pessoa que é o especialista e vai puxar sempre da equipe a melhoria contínua, né, e vai tentar colaborar para que todo mundo trabalhe com o melhor potencial possível. O Product Owner, que é o representante máximo aí dos desejos do cliente dentro do time do Scrum, ele que faz essa interface com o cliente e ele que vai definir quais são os itens do Product Backlog, ele que monta o Product Backlog, ele prioriza o Product Backlog. E o time de desenvolvimento, que é esse time de alto desempenho, né, auto-organizado, que vai fazer todas as ações do projeto para desenvolver aquele produto em si. Algumas das vantagens, né, de você ter todas essas ferramentas aí e esses métodos, a informação é muito mais proativa, você vai ter um menor número de e-mails trocados, notificações muito mais inteligentes. Você vai poder mencionar as pessoas que forem importantes dentro de cada assunto, compartilhar responsabilidades entre as equipes, o próprio membro da equipe que atualiza o status das atividades. Então, com essas ferramentas em si, você vai conseguir aí ter uma equipe aí de alto desempenho e auto-organizada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.